Olá, mais um episódio do nosso OKCast, o podcast Portal Correio. Hoje nós vamos tratar a respeito dos prejuízos causados, os prejuízos em decorrência do temporal que se abateu em Cachoeira do Sul. Isso levanta, mais uma vez, a questão que traz consigo uma expressão que volta e meia a gente utiliza no município, que é de tragédia anunciada. Uma árvore de grande porte caiu na Feira Livre. Tivemos vários outros estragos também, mas prejuízos esses, situações essas que não causaram surpresa, principalmente para vizinhos, para pessoas mais próximas de onde ocorreram essas situações, porque era uma tragédia anunciada. Já se verificava, mesmo sem uso de equipamentos especiais para isso, a situação, por exemplo, das árvores, que se mostravam frágeis e que a qualquer momento poderiam cair, como caíram de fato. Só se esperava qual era o dia que isso ia acontecer, qual era a chuva. Aconteceu, né? E a Feira Livre é mais um exemplo disso. Ainda bem que ninguém ficou ferido, não tivemos prejuízos à vida humana, mais uma vez, por sorte. E isso leva a gente a um segundo estágio da nossa reflexão em torno do assunto. Primeiro, é essa questão de tragédias anunciadas em Cachoeira do Sul, né, e que nada é feito a respeito na prática. O próprio prefeito, Leandro Balardim, já colocou que será feito um novo levantamento, principalmente em relação às árvores, para poder identificar, listar quais são aquelas que apresentam algum risco de queda para alguma atuação mais inteligente em torno dessa situação. Vamos ao segundo estágio dessa reflexão, que é quando a comunidade, de tanto que acontece, normaliza, banaliza a questão, né? Quase não é pauta de rodas de conversa, porque é tão comum, virou tão, entre aspas, normal isso acontecer em Cachoeira do Sul, que as pessoas não mostram mais sequer é, algum espanto, alguma surpresa. Na verdade, já se esperava que fosse acontecer. E aí a gente volta àquela frase de sempre que em Cachoeira sempre foi assim, assim sempre será. E aceitamos isso, normalizamos a tragédia anunciada. E isso é perigosíssimo, é um risco gigante, né? Porque quando a gente normaliza, banaliza a tragédia anunciada, a gente fomenta que outras aconteçam. Até um dia que essa tragédia anunciada atinja vidas. Esse é o grande risco, é o grande problema. Nós já tivemos casos em Cachoeira do Sul de árvores caindo em cima de pessoas e nem assim aprendemos, nem assim reagimos à altura. E mais uma vez tivemos uma tragédia anunciada acontecendo com consequências desse temporal. É uma população que de tanto apanhar parece que ficou anestesiada, parece que não sente mais. E isso é horrível, tanto do ponto de vista de uma comunidade em si, quanto do ponto de vista de tentar transformar a Cachoeira do Sul sempre para melhor, visando até as próximas gerações. Mas quando a gente normaliza a tragédia anunciada, a gente só prova que estamos todos anestesiados. É uma anestesia geral da população cachoeirense quando o assunto é tragédia anunciada. Esse é o episódio de hoje do nosso OKCast, o podcast Portal Correio. Agradecendo a sua companhia até aqui, pedindo também a sua opinião e, claro, convidando que você esteja conosco no nosso próximo episódio. Você, muito obrigado. Até a próxima.